Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos juntos aqui resolver questões de primeira fase do exame de ordem. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Priscila, professora de Direito e Processo Penal aqui do meu curso e coordenadora dos cursos de exame de ordem. Vamos juntos com questões de direito penal, para que você possa aí identificar as nuances da prova, como que o conteúdo vem sendo cobrado pela banca, para que você fique pronto para no grande dia da sua prova conseguir aí resolver as questões e atingir a pontuação necessária para o seu tão sonhado nome na lista. Bom, vamos lá. Vamos corrigir uma questão de direito penal da prova do exame 43. Foi a questão aí de número 57 do exame. Então, questão 57 do 43º exame de ordem. Ele diz o seguinte: um grupo realizava uma manifestação social pacífica contra o aumento da tarifa de ônibus. A atividade era acompanhada por grande contingente de policiais militares. Rodrigo, um dos manifestantes, de forma exaltada, arremessou uma pedra em uma viatura da polícia militar estacionada na localidade, quebrando dolosamente o vidro do para-brisa dianteiro. A partir das informações acima trazidas, assinale a opção que indica o crime cometido por Rodrigo. Então, veja bem, nós temos aqui um enunciado relativamente tranquilo em termos de tamanho, comparado com o que às vezes costuma aparecer, e ele te narra exatamente o que o Rodrigo fez e te direciona a indicar qual foi o crime cometido. Então, o que a banca quer que você faça? Ela quer que você faça a tipificação da conduta. Um ponto de atenção muito importante nesse tipo de questão, para você indicar qual foi o crime praticado, é o seguinte. Primeira coisa, vamos analisar se houve algum dolo presente na conduta do personagem. Nessa questão aqui, o próprio enunciado te fala que havia dolo, dolosamente. Só que já fique atento, porque nem sempre a banca vai utilizar essa expressão. Ele pode trazer com a intenção de, com o objetivo de, buscando resultado X ou Y. Essas são formas de dizer que havia dolo, tá? Que havia dolo. Então, o que aconteceu aqui? O Rodrigo, ele atirou uma pedra numa viatura da polícia militar. E ele, com isso, quebrou dolosamente o vidro. Ou seja, ao atirar a pedra, o objetivo dele era quebrar o vidro. Isso foi o que o Rodrigo fez. Essa era a intenção do Rodrigo. Você já entendeu a história, você já entendeu a conduta, né? Vamos ver quais são as opções que a banca colocou como resposta. Item A, terrorismo. Item B, dano simples. Item C, dano qualificado. E item D, ilícito civil, pois a conduta descrita não configura crime. Veja bem, aqui nós precisamos chegar na resposta e, para isso, é importante entender o porquê que as outras estão erradas. Nessa historinha aqui, em nenhum momento a gente consegue identificar que havia um objetivo de causar terror em todos que estavam ali. Essa manifestação era uma manifestação pacífica e você simplesmente pegar uma pedra e tacar numa viatura, ainda que isso sim configure crime, não se trata de um ato de terrorismo. Na verdade, está bem longe disso,
Tá? O terrorismo, ele está previsto lá na legislação extravagante e para que ele esteja configurado, existem muitos outros requisitos que precisam estar presentes, que aqui ele não faz menção a nenhum deles. Tá? Não houve uma busca de causar pânico, de causar ali um terror, né, num número grande de pessoas e tal. Então aqui, o terrorismo está fora. Outro ponto aqui que a gente já consegue tirar de frente, o ilícito civil. O que acontece? A gente não pode esquecer que um dos efeitos automáticos de uma condenação criminal é, de fato, trazer a obrigação de reparar o dano. Via de regra, quando tem a prática de um crime, nós temos consequências ali, danos, né, ao bem jurídico tutelado, e aquele que for indicado como autor, ele tem a obrigação de reparar. Só que nesse caso aqui, nós temos sim uma conduta criminosa, e é sim o crime de dano. Agora, a gente vai precisar ver se o dano é simples ou se é o dano qualificado. Só que um ponto de atenção para o crime de dano. O crime de dano, ele está lá regulamentado no artigo 163 do Código de Processo Penal. E a conduta é a seguinte: destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Ou seja, é uma infração de menor potencial ofensivo e nós ainda temos, a princípio, no dano simples, uma pena alternativa de multa. Só que qual é o ponto? Nós temos também o dano qualificado, mas não existe previsão do dano culposo. Isso eu quero que fique na sua mente. Não existe previsão do dano culposo. Acontece que o personagem aqui, ele tinha dolo. Havendo dolo de quebrar a viatura, veja, eu tenho um crime. Eu tenho um crime. Se tivesse sido uma conduta culposa, ou seja, que ele tivesse de alguma forma ocasionado um dano à viatura por inobservância do dever de cuidado, aí, havendo culpa, seja por imprudência, negligência, enfim, não teríamos um crime. Porque o crime culposo, ele só pode ser imputado para alguém desde que tenha expressa previsão legal da conduta culposa. E o dano não tem previsão culposa, então a conduta seria atípica. Mas, nesse caso aqui, nós tínhamos um dolo, tá? Então, aqui é um dano porque houve um dolo. Agora, é um dano simples ou é um dano qualificado? E aqui eu digo para você que se trata de um dano qualificado. E a qualificadora se dá pelo fato de que foi contra o patrimônio, né, vinculado à administração pública. Veja, foi uma viatura da polícia. Quando a gente fala da viatura da polícia, ó, o enunciado coloca aqui, da polícia militar, tá? Então, eu tive aqui um dano, né, à polícia militar, que é vinculado ao Estado. Então, por isso que o dano aqui, ele é qualificado. Artigo 163, parágrafo único, inciso 3. Então, aqui, ó, artigo 163, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal. Portanto, o dano, ele era qualificado, tá? Por quê? Porque foi contra o patrimônio público, contra um patrimônio aí do Estado. Será que a gente acertou essa questão? Olha lá, nossa resposta está correta. Então, fechamos aí essa questão. Vamos lá resolver a questão 58 do exame 43 da OAB. Vamos lá para o enunciado. Oliver, que já fora condenado por crime culposo anteriormente e que terminara de cumprir a sua pena há 2 anos, cometeu o crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal,
cuja pena combinada é de 1 a 5 anos de reclusão. Então, calma, vamos recapitular aqui. Você vê que ele já te trouxe um monte de informação. Primeiro, o Oliver, ele já foi condenado por crime culposo, tá? A partir do ponto que ele diz que ele foi condenado por crime culposo e que já cumpriu a pena, veja, eu tenho uma condenação anterior com trânsito em julgado, mas essa condenação anterior foi num crime culposo. E aí agora ele cometeu, ó, um novo cenário, ele cometeu lesão corporal de natureza grave. E aí ele traz que a pena é de 1 a 5 anos de reclusão. Respondendo a esse processo da lesão corporal grave, olha lá, ele foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses. Então, a pena em abstrato é de 1 ano a 5, e a condenação que ele teve em decorrência dessa lesão grave foi 1 ano e 8 meses, tendo sua condenação sido proferida 3 anos após o término do cumprimento da pena pelo crime culposo anterior. Tomado por base do delito praticado e a pena aplicada, veja, delito praticado, lesão corporal grave, certo? Pena aplicada, 1 ano e 8 meses, que foi a condenação que ele teve. Sobre a possibilidade de Oliver ter a sua pena privativa de liberdade substituída por 2 restritivas de direito, assinale a afirmativa correta. No final das contas, o que a questão quer saber? Se é possível, sobre essa condenação de lesão grave que ele teve, fazer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Se você não lembra, as penas restritivas de direito, elas são penas que, via de regra, servem para ser uma substituição. Então, o sujeito ele é condenado a uma pena privativa de liberdade e, cumprindo os requisitos, a gente pode fazer a substituição pela pena restritiva de direito. Esse fenômeno da substituição está lá no artigo 44 do Código Penal, um artigo importante ali para que você tenha no seu radar. Vamos lá, vamos ver aqui quais são as possibilidades de resposta. Alternativa A, a reincidência só impediria a substituição se o crime anterior também fosse doloso. Ou seja, ele está aqui trazendo um aspecto relativo à reincidência. Porque se você parar para analisar a forma com que o enunciado te conta, fica muito claro que ele quer te trazer a informação de que o personagem ele tinha uma condenação anterior com trânsito em julgado e que essa nova condenação que veio foi antes de 5 anos, porque lá o artigo 63 do Código Penal, ele traz o conceito de reincidência. E depois de 5 anos, a reincidência deixa de ser considerada como reincidência, né? E aí, o que acontece? O artigo 44 do Código Penal, quando ele traz os requisitos, o artigo 44, inciso 2, ele traz de que o réu não seja reincidente em crime doloso. Ou seja, o crime, né, de condenação anterior, se for uma condenação em crime culposo, não afastaria a possibilidade de fazer a substituição. Mas eu também quero te contar aqui de forma um pouquinho mais aprofundada que mesmo quando a condenação for em crime doloso, se não for uma reincidência específica, ou seja, no mesmo crime, e o juiz entender que eventualmente aquela substituição é favorável para aquele caso, se faz sentido aquela substituição, ainda assim o juiz poderia substituir. Mas veja, aqui ó, a reincidência só impediria a substituição se o crime anterior também fosse doloso. Então,
esse daqui, quando a gente para analisar os requisitos lá do artigo 44, inciso 2, ele não está de todo aí, né, errado. Por quê? Porque a regra aqui colocada expressamente é justamente que ele não seja reincidente e indoloso. Mas não é o único impeditivo. Esse é o ponto dessa alternativa. Ele fala só impediria a substituição. Se fosse, mas a gente tem outras coisas para analisar, tá? Vamos no B. A reincidência em crime culposo não impede a substituição. E tampouco a óbice pelo fato de o crime ser cometido com violência à pessoa. Isso daqui está completamente errado. Por quê? Lá no artigo 44, inciso 1, na verdade, a primeira coisa aí que a gente tem é que o crime não pode ser cometido com violência ou ameaça à pessoa, tá? Uma vez que Oliver é reincidente, a substituição é vedada, sendo indiferente o fato de o crime anterior ser culposo ou mesmo o fato de um novo crime ter sido cometido com violência à pessoa. Tá errado também, tá? Tem diferença se o crime é culposo ou doloso e ainda não pode ser com violência ou grave ameaça à pessoa. D. Apesar da reincidência em crime culposo não obstar a substituição, ou seja, é possível substituir, o fato do crime ter sido cometido com violência à pessoa impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. E aí, gente? A D foi considerada como correta, porque, veja, eu não posso indicar se é possível ou não fazer a substituição somente com a análise na reincidência. Existem outros critérios que são levados em consideração, e um deles é que, de fato, o crime não seja cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, seguindo ali os requisitos do artigo 44. Então, aqui nós temos como alternativa correta a alternativa D, de dado, ok? D de dado. Vamos resolver a questão 59. Vamos lá. 59 do 43º exame de ordem. Rodrigo, brasileiro, obteve bolsa de estudos para intercâmbio de 6 meses em uma universidade nos Estados Unidos. Nesse período, Rodrigo começou a namorar Mary, uma jovem estadunidense, ou seja, ele estava lá na gringa e começou a namorar uma gringa também. Após uma crise de ciúmes, Rodrigo matou Mary por estrangulamento no apartamento em que morava na Flórida. O feminicídio constitui infração penal nos Estados Unidos. Ou seja, gente, eu tenho um brasileiro que cometeu um crime na gringa. E lá na gringa, isso que ele fez também é crime. No dia seguinte dos fatos, Rodrigo retornou ao Brasil. Ele veio para o Brasil. Como advogado da família da vítima, esclareça a viabilidade de aplicação da lei penal brasileira a Rodrigo, identificando o princípio penal correspondente. Então, ele quer saber o seguinte: um brasileiro que comete um crime no exterior, isso que ele cometeu, além de ser crime aqui no Brasil, é crime também lá onde ele fez, lá onde ele praticou. E aí ele volta para o Brasil. E aqui ele ainda diz, né, no dia seguinte, ele volta para o Brasil.
Será que é possível aplicar a lei brasileira? Quando a gente pensa em aplicar a lei brasileira para um crime cometido no exterior, nós estamos diante de uma situação de extraterritorialidade da lei penal, ou seja, a conduta aconteceu fora do Brasil e eu quero que a nossa lei seja aplicada, ou seja, que ela vá além do território brasileiro, extraterritorialidade. Quando a gente fala de extraterritorialidade, isso é regulamentado lá no Código Penal. E nós temos a extraterritorialidade condicionada e a extraterritorialidade incondicionada. Essas situações, elas estão previstas no artigo 7º do Código Penal. Já anota aí, artigo 7º do Código Penal, para ficar no seu radar, tá? Ó, extraterritorialidade. E ela pode ser condicionada, que são situações que eu vou ter condições específicas para serem cumpridas, ou incondicionada. Aqui, eu já aviso para vocês que nós estamos de uma situação de extraterritorialidade condicionada, que vai especificamente para o artigo 7º, inciso 2 do Código Penal, tá? Aqui, ele também vai querer saber sobre os princípios, né? Vamos ver quais são as alternativas, então? Olha lá. Alternativa A. Na alternativa A, ele fala que o princípio da bandeira ou do pavilhão admite a responsabilidade penal de Rodrigo pelo fato ocorrido no estrangeiro. Gente, esse princípio aqui da bandeira ou do pavilhão, ele tem a ver com a extensão do território. Naquelas situações em que eu tenho uma embarcação, uma aeronave, por exemplo, pública ou privada a serviço do Brasil, aonde quer que esteja, a gente vai levar em conta a lei brasileira, por conta do princípio da bandeira, né? Ela tem muita ligação com extensão do território, não tem ligação com o que nós estamos estudando aqui, que é uma circunstância de um brasileiro, veja, a nacionalidade dele é brasileira, ele praticou um crime lá fora e voltou para cá. Por ele ser brasileiro, ter praticado lá fora e voltou para cá, será que a lei brasileira pode aplicar para ele? Tá? Não tem nada a ver com esse princípio aqui da bandeira, tá? Então, A não é. B, o princípio da personalidade passiva impede a responsabilidade penal de Rodrigo, pois a vítima era americana, né? Estadunidense. Veja bem, a personalidade passiva estaria olhando justamente para a vítima, né? Ou seja, para a nacionalidade da vítima. Isso importa se a vítima era brasileira ou se a vítima era estrangeira, né? Aqui a personalidade, né? O foco nesse caso está olhando para a nacionalidade da vítima. Mas veja, o ponto de atenção é o Rodrigo, que é o cara que foi lá e praticou a conduta, né? Ele era brasileiro. Então, aqui, quando a gente olha lá no artigo 7º, né, ele vai permitir a aplicação da lei brasileira quando cometido por brasileiro, ele voltar para o país, a gente vai ver ali todos os outros requisitos que precisa, mas não impede a vítima ser americana, não vai mudar a possibilidade ou não de aplicar a lei brasileira.
Então, não é essa situação aqui, né, de personalidade passiva que, pelo simples fato da vítima ser americana, que não vai poder aplicar a lei brasileira. Na sequência, ele traz a alternativa C. O princípio da personalidade ativa enseja a hipótese da extraterritorialidade condicionada, autorizando a aplicação da lei brasileira para Rodrigo, tá? Aqui, princípio da personalidade ativa, ou também chamado de princípio da nacionalidade ativa, vai poder fazer com que a lei penal brasileira, né, seja aplicada ao brasileiro que comete crime no exterior. É claro que, veja bem, é uma extraterritorialidade condicionada. Portanto, eu vou precisar analisar a presença de condições para que a gente possa aplicar essa lei brasileira. Aqui no caso, o artigo 7º, artigo 7º do Código Penal, deixa só eu pegar aqui o parágrafo certinho, a gente utiliza o inciso 2, tá? Porque ela vai ser uma extraterritorialidade condicionada. E aí, parágrafo 2º do Código Penal, tá? Ele entrou no território nacional. Rodrigo voltou para o Brasil, tá? O crime também é punível lá onde ele foi praticado. Eu tenho uma dupla tipicidade, tanto no Brasil quanto no estrangeiro, tá? Outra coisa, aqui é um ponto importante. Esse crime está previsto, né, como um dos crimes que o Brasil ele autoriza extradição. E ainda, né, ele não foi absolvido no estrangeiro, não cumpriu pena no estrangeiro e não ter sido perdoado também, não foi extinta a punibilidade. Então, nesse caso, é possível aplicar a lei brasileira para o Rodrigo, tá? Então, nós temos aqui a alternativa C como a nossa resposta. D, o princípio da defesa ou da proteção impede a aplicação da lei brasileira a fatos ocorridos no exterior, especialmente quando o autor do fato for brasileiro nato. Gente, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Ah, ele é brasileiro nato, então tudo que ele fizer lá fora, o Brasil não vai poder punir. Não faz sentido, ok? Então, essa aqui ficamos com a alternativa C. Vamos lá resolver a questão 60. Questão 60 do 43º exame de ordem. João mora em Ipanema e há 2 anos faz aula de futevôlei na praia do Leblon 3 vezes por semana. João sempre realiza tal trajeto em sua bicicleta elétrica da marca Bike Legal, cor preta com branco de couro marrom. No mês passado, ao final do treino, João pegou uma bicicleta elétrica idêntica à sua e voltou para casa. Dias depois, João foi intimado a comparecer à delegacia de polícia para prestar declarações sobre um possível crime de furto. Uma vez que o circuito de câmeras permitiu identificar que João havia levado a bicicleta de uma moça de nome Fernanda. No caso narrado, é correto afirmar que João agiu diante de... Veja bem, o que nós temos aqui? Nós temos uma situação em que o João, ele estava lá com a bicicletinha dele, mas ele foi lá, fez o treino, na hora de ir embora, ele pegou a bicicleta errada. Ele pegou uma bicicleta idêntica à sua e levou para casa. Se bobear, é capaz que o João só ficou sabendo que ele levou a bicicleta errada na hora que ele foi intimado, né? Ele não conta esse detalhe, mas certamente deve ter acontecido isso. E aí ele quer saber, o João, ele agiu em que circunstância? Olha aqui as alternativas. A, erro de tipo essencial.
B, erro de tipo acidental. C, estado de necessidade. E D, erro de proibição direto. Gente, aqui nós estamos em um tipo de questão que ele agiu em erro, né? Ele agiu em erro. Estado de necessidade é quando eu tenho um bem jurídico que vai ser sacrificado para salvar outro. E aqui não houve um sacrifício de um bem jurídico. Ele não fez, ele não pegou conscientemente a bicicleta da menina. Ele pegou enganado. Nós estamos diante de um erro. O ponto aqui é que o erro dele recaiu sobre o quê? Recaiu sobre o objeto do crime. Ele pegou uma coisa pensando que era dele, mas na verdade era de outra pessoa. O erro, quando ele recai sobre uma elementar do crime, é o que nós chamamos de erro de tipo essencial. Quando o erro recai sobre circunstâncias que não se tratam efetivamente de elementar do crime, é o erro acidental. Veja, qual é o crime aqui? Furto. Em que constitui o crime de furto? Subtrair coisa alheia móvel. Ele subtraiu coisa alheia? Sim, ele subtraiu. Mas ele subtraiu coisa alheia pensando que era própria. Então, o erro dele recaiu sobre pensar que aquilo era dele, não de outrem. É um erro essencial. Erro de tipo essencial. Ele pegou a bicicleta pensando que era a dele. Ele não sabia e ele estava levando a bicicleta da moça embora, certo? Então, aqui, alternativa A. Nós vamos ficando por aqui e a gente já volta para resolver mais questões de direito penal. Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos juntos resolver aqui questões da primeira fase do exame de ordem. Treino precisa existir aí na sua preparação para você conhecer o padrão das questões. Então, vamos lá? Vamos junto? Questão de número 61 do 43º exame de ordem. O que diz o enunciado? Ateneu e Moisés combinaram a prática conjunta de um crime de furto. Então, Ateneu e Moisés, eles estavam ali juntos para praticar o furto. Moisés, exímio motorista, aguardou na rua com o carro ligado. E Ateneu, especialista em abertura de cofres, ingressou na residência de um famoso jogador de futebol que atuava no exterior. Ambos pensavam que a casa estava vazia, mas, ao ingressar no imóvel, Ateneu se deparou com Isabel, empregada doméstica que trabalhava no local. Tendo então sacado a arma de fogo que portava, sem a ciência de Moisés, e matado Isabel com um tiro na testa. Ateneu levou consigo joias e dinheiro. Ao tomar ciência da morte de Isabel, Moisés não quis ficar com nada. Diante de tal situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Veja bem, nós estamos diante de um clássico de concurso de pessoas. Primeira coisa, a regra do concurso de pessoas, lá no artigo 29 do Código Penal, é que todo mundo responde pelo mesmo crime na medida da sua culpabilidade. Então, ambos iam praticar um crime de furto, eles foram juntos, entraram, tal,
A princípio, os dois responderiam pelo crime de furto. Só que o que aconteceu? Lá na hora da conduta, o Ateneu estava armado. E a questão deixa muito claro que o Moisés sequer sabia que ele estava portando uma arma. Além disso, o problema não era só o porte de arma. O problema é que quando ele viu a empregada, ele matou a moça. E o Moisés, né? Não foi Moisés que foi lá e matou. Ele não sabia nem que o outro estava armado. Veja, não existia nenhuma possibilidade de previsão de que isso aconteceria ou de que o outro poderia agir dessa forma, tá? E aí o Moisés, né? Como que vai funcionar aí essa tipificação? Quem responde pelo quê? Ele traz lá, Moisés não praticou fato criminalmente punível. Veja, o Moisés, ele foi lá junto com o Ateneu e eles iam praticar furto. Tanto que o enunciado fala que o Ateneu levou joias e dinheiro. E o Moisés, ele não quis ficar com nada, mas ele estava lá na cena do crime, né? B, ambos praticaram em coautoria os delitos de homicídio e roubo. C, Ateneu praticou o delito de furto qualificado pelo resultado morte. E D, Moisés deve ser responsabilizado mediante aplicação relativa ao crime de furto. Primeira coisa aqui que você tinha que saber, quem era quem. Esse tipo de questão traz, às vezes, uma pegadinha de falta de atenção para vocês. Veja, quem foi que matou? Foi o Moisés ou o Ateneu? Primeira coisa que você tem que saber. Quem matou, quem puxou o gatilho lá contra a empregada foi o Ateneu, tá? Foi o Ateneu. Então, a gente precisa ver quem é quem. Ambos praticarem coautoria? O que vocês acham? Os delitos de homicídio e roubo? Não. Não. Por quê? Porque o Moisés não vai responder pelo resultado da morte da moça. Não vai. E eu te explico por quê. O artigo 29, lá no caput, ele diz que todo mundo responde pelo mesmo crime na medida da sua culpabilidade. Mas no parágrafo 2º, ele fala o seguinte: se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. E essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Veja, o Moisés estava ali para praticar o quê? Furto. E o comparsa dele é que foi além, foi lá e matou a mulher. Era previsível que isso poderia acontecer? Não era, gente, porque o Moisés sequer sabia de que o outro estava armado. Então, como que ele vai ser algo previsível se sequer se sabia de que o amiguinho estava armado? Não tinha como ele imaginar que o outro ia atirar na moça, né? Então, o Moisés não praticou o fato criminalmente punível, praticou, mas ele estava ali para praticar o furto, não é isso? Então, isso aqui está errado. O Moisés deve ser responsabilizado mediante aplicação do crime de furto? Está correto, justamente pelo que diz o 29, parágrafo 2º do Código Penal, tá? E Ateneu praticou o delito de furto qualificado pelo resultado morte. Gente, não tem isso, furto qualificado pelo resultado morte, tá? A gente tem lá a partir do ponto que tem emprego de violência, né, ou ameaça à pessoa para que o crime patrimonial ali se concretize, enfim, a gente tem o latrocínio, que é roubo. Então, passou de furto ali a conduta do Ateneu, né? E não existe furto qualificado pelo resultado morte, tá? Então, aqui ficamos com a alternativa D. O Moisés, ele vai responder apenas pelo crime de
furto. Vamos lá, questão 62 do 43º exame de ordem. Após ter seu pedido de aumento salarial negado, Sara, empregada doméstica, adicionou com a intenção de matar veneno na feijoada que preparou para Raquel, sua patroa. Raquel sentiu-se mal, sendo socorrida por terceiros e levada ao hospital, onde contraiu uma infecção. Ela veio a falecer 2 meses após ser internada, pois a infecção foi agravada pela ingestão de veneno. Sobre tal situação hipotética, assinale a alternativa que indica corretamente o delito praticado por Sara. Gente, presta atenção numa coisa. Quando a questão está te contando o que alguém fez, veja, você entender por qual crime que vai responder. Primeira análise, existia um dolo? Dolo de quê? E aqui, por mais que ele não fale expressamente que ela tinha o dolo, ele diz que ela tinha a intenção, dolo de matar. Mas o veneno que foi ministrado não trouxe uma morte espontânea. Ela passou mal e foi para o hospital. Só que no hospital ela contrai uma infecção. Só que o enunciado traz de forma clara que essa infecção, né, acabou ficando agravada, mas esse agravamento da infecção foi em decorrência do veneno que tinha sido ingerido, que foi ministrado pela Sara. Esse é o cenário. E aí, ele quer saber pelo que a Sara vai responder, tá? E aí, quais são as opções? E aí a gente já explica. Homicídio doloso tentado, homicídio culposo tentado, homicídio doloso consumado, lesão corporal seguida de morte. Gente, nós estamos diante de uma situação de nexo causal, tá? Nexo causal. Nexo causal é disciplinado lá no artigo 13 do Código Penal. E o que é o nexo causal? O nexo causal é a ligação, é o liame da conduta com o resultado. Para que uma pessoa responda por um resultado, é necessário que ela tenha contribuído de alguma forma com ele. Ou seja, o que a pessoa fez precisa ter, de alguma forma ali, auxiliado, contribuído para aquele resultado. E aí que entra nas causas, com causas, relativamente independente, enfim. Qual é o ponto aqui? O que matou a Sara foi a infecção. Você consegue perceber pelo enunciado? Que veio depois do envenenamento. Porque primeiro ela foi envenenada lá na feijoada, ela ingeriu o veneno. Aí ela foi para o hospital. No hospital surgiu uma infecção. Só que essa infecção hospitalar se agravou por conta do veneno. Então, eu tenho aqui uma causa, né, superveniente, veio depois, só que não foi uma causa que por si só trouxe o resultado. Porque o veneno contribuiu para que essa infecção não fosse curada. Então, nós estamos diante de uma situação que a conduta da Sara, sim, contribuiu para aquele resultado. Então, ela responde pelo resultado? Ela vai responder. Agora, veja, o homicídio foi tentado? Não foi tentado, porque ela morreu.
ou seja, consumou. O homicídio foi culposo? Não foi culposo, não foi inobservância do dever de cuidado. Tinha dolo. Ela queria matar. C, homicídio doloso consumado. E D, lesão corporal seguida de morte. Gente, é sempre o dolo que direciona. O que ela queria? Matar. Se ela queria matar e o que ela fez contribuiu para a morte, ela responde pelo resultado. Tá? Ela responde pelo resultado. Aqui, na verdade, com a lógica, né, com essa questão, o que ela fez contribuiu? Contribuiu, ela responde. Como regra, assim, né? Já ajuda você a ter um raciocínio mais rápido. Vamos lá, questão 57 do 44º exame de ordem. Mateus foi a uma festa de Réveillon, onde reencontrou sua ex-namorada Laís, sendo ambos maiores e capazes. Assim que a viu, ele se aproximou dela e, a partir daí, iniciaram uma animada conversa sobre os velhos tempos. Em determinado momento, Mateus, sem a anuência de Laís, acariciou suas nádegas e tentou beijá-la para satisfazer sua própria lascívia. Acerca da tipificação da conduta de Mateus, assinale a alternativa correta. E aí ele traz: A, é fato atípico. B, é crime de estupro. C, é crime de assédio sexual. E D, é crime de importunação sexual. Veja bem, aqui a gente precisa identificar o fato de que eles estavam conversando e o Mateus ali, né, ele foi um pouquinho além, sem saber se existia ali anuência, sem saber se a gente tinha, de fato, a concordância para a prática do ato. Então, ó, o que ele diz aqui, deixa eu até voltar. Mateus, sem anuência de Laís, acariciou as nádegas e tentou beijá-la. O que nós tivemos foi a prática de ato libidinoso, né, sem consentimento da vítima. Não houve emprego de violência ou grave ameaça, não houve ali, de fato, conjunção carnal. É fato atípico? Não, muito pelo contrário, é crime. É crime. É crime de estupro? Não é crime de estupro. Por quê? Apesar de ter tido prática de ato libidinoso, não foi com emprego de violência ou grave ameaça. É crime de assédio sexual? Não, assédio sexual pressupõe aí uma hierarquia, né? Normalmente ocorre em ambientes de trabalho, não é assédio sexual. E, na verdade, é crime de importunação sexual. Perfeito. Crime de importunação sexual é que foi praticado ali pelo rapaz, né, com a ex-namorada. Então, fiquem atentos que importunação sexual é o crime lá do artigo 215-A. É quando a prática de ato libidinoso sem consentimento da vítima, quando maior e capaz, né? Senão seria estupro de vulnerável. Se a vítima fosse vulnerável, seria estupro de vulnerável. E aqui, sem o consentimento. Vamos lá, questão 58 do 44º exame de ordem. Saulo, em razão de seu posicionamento político, foi chamado de burro e idiota por João, Paulo e Sérgio, seus adversários políticos que tinham a intenção de ofender a sua dignidade e decoro. Inconformado, Saulo decidiu processar seus 3 ofensores. Após propositura da queixa, Saulo se reconciliou com Sérgio, sendo o perdão dado pela vítima e aceito pelo ofensor.
e comunicou o fato ao juizado especial que tramitava a ação penal em relação ao caso narrado, assinale a opção que indica corretamente o crime cometido pelos 3 amigos e as implicações da reconciliação entre Saulo e Sérgio. Veja bem, nós estamos aqui diante de um crime contra a honra, tá? E aqui, quando a gente fala de crimes contra a honra, são crimes, em regra, de ação penal privada. Então, pressupõe aí a oferta da queixa-crime. Qual foi a conduta? Qual foi a conduta praticada pelos rapazes, né? Eles foram lá e xingaram ele de burro e idiota. Se trata de crime de injúria. Se trata de crime de injúria. Quando eu falo de calúnia, é imputar um fato que constitui crime falsamente a uma pessoa. E quando eu falo de difamação, também envolve aí um fato. Ou seja, tem uma história. O enunciado tem que te contar os detalhes, porque fulano disse que o outro fez isso, isso, isso e aquilo outro. Tá? O xingamento, isso ajuda muito você a diferenciar os crimes. O xingamento, ele vai ali para o crime de injúria. Então, nós já sabemos que se trata de crime de injúria. O que a gente consegue tirar aqui? O B não é calúnia, tá? Porque calúnia é imputar um fato que constitui crime. E isso precisa ser falso, tá? E também não é a difamação. A difamação também vai imputar um fato. Só que aqui não é um fato que constitui crime, é um fato que vai repercutir, ó, eu sempre brinco, na fama da pessoa, tá? Na fama da pessoa. Ou seja, o que os outros vão pensar daquela pessoa. Então, nós temos aqui, ó, injúria e injúria. E agora, o que acontece com o perdão? Ó, o perdão concedido a Sérgio é de natureza personalíssima ou o perdão concedido a Sérgio se aplica obrigatoriamente a João e ao Paulo. Gente, o perdão concedido a um vai se estender aos demais. E lembrando que o perdão do ofendido é uma causa de extinção da punibilidade. Então, aqui, a resposta correta é a alternativa D de dado, tá? Eu tenho aqui o perdão vai se estender e é uma causa de extinção da punibilidade. Causa de extinção da punibilidade. Então, a alternativa D. Vamos para a questão 59 do 44º exame de ordem. Tiago, 21 anos de idade, e Vinícius, de 17 anos, se conheceram no interior de uma boate. Alterados em razão da ingestão de cerveja, decidiram praticar um crime de furto em um posto de gasolina, mas foram abordados por policiais logo após a prática delitiva. Apenas naquele momento que Tiago tomou conhecimento da idade de Vinícius e que ele já tinha sido apreendido uma vez pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de dano. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Tiago como incurso nas penas do 155, parágrafo 4º, inciso 4, que é o furto qualificado em concurso de pessoas, e do artigo 244-B do ECA, corrupção de menores. Assinale a opção que indica a alegação que você, como advogado da defesa de Tiago, deve apresentar para questionar a capitulação delitiva. Gente, veja bem, um ponto de atenção aqui. O enunciado deixa claro que o Tiago, que era o de maior, ele estava sim junto com o Vinícius, o de menor, mas ele não tinha conhecimento da idade do Vinícius. Ele não sabia que o Vinícius era de menor, tá? Vamos ver as alternativas, então, quais são as possibilidades que eles nos colocam.
A conduta não configura crime de corrupção de menores, em razão do erro de tipo permissivo, podendo Tiago apenas ser condenado pelo crime de furto simples. B. A conduta não configura o crime de corrupção de menores, em razão do erro de tipo essencial, podendo Tiago apenas ser condenado pelo crime de furto qualificado. C. O furto supostamente praticado seria simples e não qualificado, diante da inimputabilidade de Vinícius, apesar de possível a condenação pelo crime de corrupção de menores. E D. O furto supostamente praticado seria simples, diante da inimputabilidade de Vinícius, bem como não seria possível a condenação pelo crime de corrupção de menores, diante da natureza material e do delito e da apreensão anterior de Vinícius. Vamos lá. A resposta é a B, e aí aqui eu quero te explicar. Primeiro ponto, a corrupção de menores não vai poder ser aplicada ali para o rapaz, porque ele não tinha conhecimento da idade. Ele estava com comparsa, mas ele desconhecia uma elementar do crime de corrupção de menores, que é que a pessoa seja menor. Ele não tinha conhecimento disso, então não tem como ele responder se ele não tinha esse conhecimento. Segundo ponto, o furto vai ser simples ou qualificado? Aqui o furto vai ser qualificado. Não é porque o outro era de menor que isso vai fazer com que não haja concurso de pessoas. O concurso de pessoas, ele está presente ainda que o comparsa seja menor de 18 anos. Se ele soubesse da idade do rapaz, ele responderia também pela corrupção de menores, mas como ele não sabia, né, nesse caso, ele vai responder apenas pelo furto qualificado. Então é isso, nós vamos ficando por aqui. Um beijo e até mais.